da forma que o Senhor Ele já proporcionou, através de Cristo Jesus, já nos deu toda a condição de vivermos uma vida abençoada em todas as áreas, mas precisamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, e tirar o fardo, não é? E trocar o fardo que nós temos muitas vezes carregado, pelo fardo dele, que é leve, que é suave. Amém, gente? Graças a Deus. A Bíblia diz, você não precisa abrir, mas eu tenho algo para compartilhar com você, que é algo que eu tenho praticamente, tenho quase certeza de que 90% de vocês já ouviram algumas passagens que nós vamos ler, vamos compartilhar, vamos refletir acerca de algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar hoje à noite. Mas antes disso, me veio de lembrar a você que em Filipenses capítulo 3, verso 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Na Nova Versão Internacional diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Em outras versões diz: falar as mesmas coisas não é cansativo para mim, não é desgaste para mim, mas é segurança para vocês. E eu quero dizer, amados, que uma vez você recebendo uma palavra, você meditando em uma passagem bíblica, seja há um mês atrás, seja há uma semana atrás, seja até hoje pela manhã, isso não significa que à noite não é importante você ler aquela mesma passagem. Aquela passagem vai falar alguma coisa para a tua vida, no momento que você está precisando receber. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus não fica parada, ela não está estagnada e ela não é antiquada. Ela é a mais atualizada de todo o tempo. O jornal de ontem não serve para você ler hoje. Mas a palavra de Deus serve para você ler e meditar todos os dias, em todo o tempo. Amém? Nós estamos vivendo em um período de uma facilidade tremenda na parte tecnológica. E as informações que nós temos são realmente online. Você tem uma informação, se acontecer algo hoje no Japão, em cerca de minutos, talvez em segundos, se você estiver conectado numa internet, você vai receber instantaneamente aquela mensagem. Tem pessoas que recebem no seu celular algumas notícias, alguns furos de reportagem e recebe diretamente no celular. Quando menos espera que abre, está lá no YouTube uma mensagem que acabou de acontecer. E eu quero dizer, essa mensagem no outro dia ela nem vai ter tanta importância porque já passou. Mas a mensagem da palavra, todas as vezes que nós lemos ela, que nós nos debruçamos nela, tem algo do Senhor para ser compartilhado conosco. E isso só se dá por um motivo, amados. É porque a palavra de Deus, ela é espiritual. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. A letra, ela mata, mas o espírito vivifica. Amém, gente? Glória a Deus. Então, abra comigo lá em Marcos, no capítulo 11. E eu quero falar um pouco, agora no início, acerca da figueira. Amém? Pastor, mas eu já ouvi, mas eu precisei dar uma introdução para você ficar tranquilo e receber a palavra que você já ouviu. Porque é segurança para você. Cada vez mais que você receber dessa palavra, amado. Por quê? Deus está querendo esticar a tua fé. Amém? Tem coisas, mas que a gente já está sabendo e já está se tornando normal para a gente. A palavra de Deus não pode ser normal para a gente. Eu já sei isso. Está vivendo, irmão? Se estiver vivendo, vá em frente. Aí o Senhor vai te colocar em um outro plano. Ele vai te mostrar outras coisas. Mas eu digo, é segurança para mim e para você ouvir e receber a mesma coisa. Porque Ele quer esticar. Diga, Deus quer esticar a minha fé. Amém? Então Marcos 11, verso 12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Falando acerca de Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Diga, seus discípulos
ouviram isto. Sabe que tem coisas que você precisa falar dentro da sua casa para que teus filhos ouçam? Tem coisas que você precisa falar perto de crentes que estão junto de você, para que eles entendam o que você está dizendo, e amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a uma semana, eles vão ver aquilo que você falou, e vão dizer bem o que você disse. Aleluia. Porque fé fala, diga fé fala. Aleluia. Aquela figueira traiu Jesus, amados. Sabe por quê? Porque para uma figueira ter folha, significa que ela já era para ter figo. O figo, ele nasce antes da folha. E se tinha folha, então Jesus disse, se tem folha, tem figo. Aí foi para perto. E isso mostra a humanidade de Jesus. Ele não sabia todas as coisas. Ele se identificou comigo e com você. E como homem que era, mesmo sendo guiado pelo Espírito em tudo, ele não sabia que aquela figueira tinha fruto. Por isso que ele foi para perto da figueira. E quando ele chegou e se deparou com uma figueira que não tinha figo, mas que só tinha folha, aquela figueira ela só trazia uma coisa, queridos: refrigério, sombra, mas não matava a fome. Mas Deus nos chama para dar fruto. Amém? Deixa eu te dizer, amados, é importante você, sendo crente, você precisa entender que quando alguém chega perto de você, refrigério tem que vir para essa vida. Porque você carrega o maior dentro de você. E aonde você chegar, a atmosfera tem que mudar. Agora, não é só a atmosfera que tem que mudar. Essa pessoa precisa se alimentar. E o fruto quem vai dar é você. Você não é estéril, você tem fruto para dar. E se esse fruto permanecer, querido, tudo que você quiser e pedir ao Senhor vai acontecer. É assim que está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para dar fruto. Se Ele designou a mim e a você para dar fruto, é porque tem fruto para ser dado. Diga, eu tenho fruto para dar. Aleluia, fé fala. Você tem muita coisa para compartilhar e abençoar vidas, queridos. Aleluia. Você é a solução para aquelas pessoas que todo dia chegam diante de você. Aleluia. A Bíblia fala, eu fico maravilhado com alguns detalhes que a Bíblia coloca, que está escrito, que o Espírito Santo inspirou esses autores a escreverem, que são coisas que a gente precisa entender um pouco. Por que foi que no final dessa passagem diz assim: os seus discípulos ouviram isto? Lá na frente vai haver uma resposta, vai haver uma explicação. Mas isso significa, amados, que nós servimos a um Deus que fala com árvore. E se Deus fala com árvore, eu e você precisamos falar também com árvore. Precisamos falar com o nosso bolso. Bolso começa a se encher de dinheiro. Pastor, isso é coisa de doido. Então você está chamando Jesus de doido. Aleluia. Se é para ser doido, chamando coisas desse jeito, eu quero continuar doido. Aleluia. Se Jesus falou com a figueira, eu vou falar também com a minha geladeira. Aleluia. Geladeira produz a comida. Quando eu abrir, vai estar cheio de lá. Lá em São Gonçalo ontem eu contei uma história que certa vez uma mãe chamou seus filhos e não tinha nada na sua casa, nada. E na hora do almoço, ela colocou os pratos na mesa, os talheres, ela colocou o copo, e ela chamou os filhos: vamos, meus filhos, vamos almoçar. E não tinha nada, mano. Só tinha os talheres e os pratos e os copos. E os filhos olharam para ela: mas mãe, a senhora está doida? Não, vamos almoçar, meus filhos. Mãe, não tem nada. Você pensa que não tem, mas tem, meu filho. Vamos agradecer a Deus. E se sentaram. Quando a mulher ia se sentando, a cigarra tocou. Quando a cigarra tocou, era uma pessoa trazendo comida para eles, almoço, e uma feira de 30 dias. Porque disse que foi incomodado por Deus. Foi incomodado pelo Senhor. Vá levar a feira para minha filha e leve o almoço pronto, porque está na hora do almoço. Esse Senhor deixa para amanhã. Ele disse: não, quem está com fome quer agora.
Aleluia. A sua fé hoje vai ser esticada. Você vai sair daqui falando e você vai ver coisas realizando essa semana. Você está ficando muito tímido, porque está vendo coisas no natural, as circunstâncias estão falando mais alto do que a palavra de Deus. Mas você precisa calar as circunstâncias. Chegou o tempo, amado. Chegou o tempo de você falar fé e você ver as coisas acontecerem. Está havendo um marasmo muito grande no meio do povo de Deus. E esse marasmo tem que cair por terra. E vai cair por terra nessa igreja hoje. Diga, fé fala. Você vai ficar com isso impregnado na tua vida. Você vai ficar com isso impregnado. Você vai ficar com isso na tua mente. Você vai deixar de falar incredulidade. Você vai deixar de falar as circunstâncias. Você vai começar a falar o que você quer para a sua vida. Aleluia. É desse jeito. Aleluia, 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 aleluia. Smith Wigglesworth, diga comigo, Smith Wigglesworth. Herênio gosta. Isso que Kleber acabou de falar, ele disse: se o meu povo soubesse o quanto é importante dar brados de vitória, vivia no meio da rua, dentro do ônibus, em todo canto, gritando, pois é o doido. As vitórias chegando, sabe? Pá, pá, pá. Aleluia. Diga, os discípulos ouviram Jesus falar a uma figueira. Vamos lá, deu uma caminhada. Verso 20 diz: passando eles pela manhã, olha, no outro dia, os discípulos ouviram Jesus falar à figueira que ninguém mais ia comer daquele fruto, mas eles não viram nada acontecer. Sabe por que muitas vezes você está se calando? Porque você até fala fé, mas parece que nada aconteceu. Eu quero te dizer, amado, só parece. No reino do Espírito as coisas começaram a acontecer. Você não pode impedir o fluir de Deus quando você fala. Uma vez que você fala, não volta atrás. Passaram no outro dia, e olha o que a Bíblia diz: viram que a figueira secara desde a raiz. No outro dia. Eu não sei se a figueira que você está falando está secando no outro dia. Talvez ainda não secou. Talvez esteja durando uma semana. Talvez um mês. Talvez alguns anos. Eu quero te dizer, queridos, independente do tempo, aquilo que você falou vai secar. Porque você falou. E se você falou, vai acontecer. Aleluia. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro lembrou-se que um dia anterior Jesus falou à figueira. Naturalmente nada tinha acontecido. Mas no outro dia, como secou, Pedro lembrou. E Pedro disse a Jesus: olha a resposta de Jesus. Jesus disse: Pedro, tende fé em Deus. Em algumas versões no original diz: tende a fé do tipo de Deus. Aí ele vai dizer a Pedro e aos discípulos, e o Espírito Santo está lembrando a mim e a você, qual é a fé do tipo de Deus. Porque a fé do tipo de Deus é aquela fé em que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, diga tudo. E tudo é o quê? Se tudo é tudo, fale e vai acontecer. Tudo o que disser vai acontecer. É alguém, não é um pastor, não é um profeta, não é um apóstolo, é qualquer pessoa. Se disser crendo, vai acontecer. Aleluia. Se disser crendo, vai acontecer. Vai acontecer. Fala e não se cale. Vai acontecer, amado. É tempo de você ver coisas começarem a acontecer. Coisas que vão sair da sua boca. No início você vai ficar admirado. Se você pegar essa vibe, né? Tô chique.
Olha como eu estou chegando, essa vibe. Se você pegar essa vibe de falar, a princípio você vai se assustar. Rapaz, não é que aconteceu mesmo bem que o pastor disse. Mas isso vai se tornar uma coisa tão normal para você, que milagres vai ser a coisa mais simples que pode acontecer diante de você. Você já pensou como aqueles filhos ficaram diante daquela ação daquela mãe? Aquela mãe, ela ensinou aos filhos como devem andar em fé. Sentou lá na mesa, não tinha nada e disse: vamos dar graças ao Senhor. Mãe, não tem comida, a senhora está doida, você que pensa, filho. E a comida estava vindo. Porque as bênçãos, elas são atraídas quando você age no nível de fé. Quando você age na vontade de Deus. Fé é atraída. As bênçãos chegam, amados. Oh, aleluia. Tende, Pedro, fé em Deus. Tenha a fé do tipo de Deus. Qual é o modus operandi de Deus, amados? O modus operandi de Deus é falando. Como foi que o universo foi criado? Como foi que as coisas aconteceram? Não foi Deus fazendo assim. Deus não é mágico. Deus creu, Deus falou. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O que é que está havendo na sua vida? Fale, vai acontecer. Agora, se você está olhando para o problema, se você está atentando para a circunstância, se você está falando, todos sempre se lembrando do problema, em vez de você falar a circunstância, você está falando da circunstância. Em vez de você falar que você quer provisão, você está falando da falta. Ficou quieto, né? Em Hebreus, no capítulo 11, verso 3, a Bíblia diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi falado pela palavra de Deus, de modo que o invisível passou a existir, o visível passou a existir daquilo que não se vê. Aquilo que você não está vendo com seus olhos naturais, você precisa criar um quadro. Você precisa se ver. Sabe, amados, quando eu começo a querer mudar de carro, o Senhor já mostra qual é o carro, até a cor. E quando eu passo diante do carro, essa semana mesmo a gente foi assistir um filme, lá no cinema, lá no shopping, e quando estava no estacionamento, vi um parecido, da mesma cor, não era ele, era um parecido. E eu fui e botei as mãos, ficaram tudo rindo. Lucerna, Thalita e Vitor ficaram rindo. Eu digo: ri agora como Sara, mas aí depois vocês vão querer carona. Obrigado, Pai, que é porque é meu. Obrigado, Pai, porque é meu. Obrigado, Pai, porque é meu. De repente, aleluia. Eu não sei se acontece com você, amado, mas eu dei esse exemplo do carro. Depois que eu boto os olhos nele e fico fixo naquilo, parece que só tem ele na face da terra. Parece que só tem ele. E é um carro diferente, não é um carro. Não, pastor. O Senhor, eu disse hoje de manhã, mas o tempo do Fusca eu me lembro. Oh, eu me lembro. Quando eu tinha um Fusquinha, o Urmuque era até, porque ele era manivela, e tanto era, eu fazia força com a esquerda para levantar, como com a direita, porque o vidro emperrava. Mas eu estava tão feliz, e era feliz. E porque era feliz e fiel aquele Fusquinha, se ele falasse, meu Deus. Oh, se o Fusca falasse. Histórias. Foi naquele Fusca que eu me converti. Você só pensa coisa errada. Só para ver, né, Irene? Porque eu falando espiritual, amado. Se o Fusca falasse quando eu me converti, fui levar a Lucerna lá para Ronaldo Correia, ela disse: Beto, fica aqui. Eu digo: não fico. Você disse a você que eu não ia ouvir. Você quer ser crente, seja crente. Não venha com essa conversa, lei de crente para cima de mim, não. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Gabriela.
Aí Lucerna foi mesmo na jugular. Ela disse: Beto, gasolina tá tão cara. Naquele tempo, gasolina já é cara, já era cara. 20 e tantos anos atrás, quase 25 anos atrás. Quando ela disse: gasolina é cara, eu disse: onde é o estacionamento? E ali o Senhor me pegou. Pronto. Oh, glória pela gasolina, cara. Diga: fé fala. Diga para o seu vizinho para ele entender: fé fala. Aleluia. Então pare de falar incredulidade. Aleluia. Sabe o que Efésios 5:1 diz? Efésios 5:1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filho amado. Se a Bíblia diz que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que Jesus, ele disse a Pedro e aos discípulos: olha, tenha a fé do tipo de Deus. E depois que ele disse tenha a fé do tipo de Deus, ele deu a definição da fé do tipo de Deus. É a fé de falar, de crer no coração e falar com a boca. Como você se converteu? Como foi que você recebeu a salvação? Foi só crendo? Não. Você precisa crer com o coração e confessar com a sua boca. Do mesmo jeito, amado, é tudo. Do jeito que você recebe a salvação, crendo com o coração, falando com a boca, você também recebe aquilo que você tanto deseja, da mesma forma. Isso é a maneira de Deus agir. E essa é a forma que nós devemos nos comportar. Independente, amado, do problema, independente da crise, independente da situação. A situação é momentânea. Toda circunstância é passageira. Hoje você pode estar muito bem, obrigado. Possa ser que amanhã você nem esteja. Hoje você possa ser que você durma muito bem. E amanhã você amanheça gripado. E você nem estava contando com aquela gripe. Possa ser que hoje você esteja muito gripado. E amanhã quando você se acorda não tenha mais nenhum tipo de sintoma. Por quê? É circunstância. Agora aquilo que Deus falou é real e é eterno. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos atentar para coisas que nós estamos vendo, mas para o que não vemos. Porque o que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. E eu te digo, queridos, a palavra de Deus, ela pode não ser vista, mas uma vez falada e cheia de credibilidade no seu coração, vai acontecer. Não tem como, porque Deus não pode mudar aquilo que Ele já falou. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? Então, a Bíblia fala uma outra passagem, e eu quero ler em duas versões, que também é muito conhecida. Lembra que eu disse, vou falar as mesmas coisas, mas algo que parece que está dentro de você, mas está adormecido, mas hoje vai se levantar. Aquela passagem de Efésios que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Tem coisas, amados, que nós estamos crentes, nós não estamos pecando, nós estamos andando certinho, está tudo correto, mas a gente está acomodado. A gente está vivendo numa mesmice, e parece que nada está acontecendo, e a gente está achando bom. Não, não ache bom, não se conforme, está errado. Eu vou lhe balançar nessa noite, mas não é numa rede não para você dormir. Eu vou tirar dessa rede, porque as coisas, amados, na nossa caminhada cristã, tendem a isso. Jesus em nenhum momento, o Senhor em nenhum momento disse na palavra que tudo ia ser um mar de maravilha. Muito pelo contrário, Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci. Amém? Não tem nada na palavra que você vai viver uma vida, venha para o Senhor e seus problemas se acabaram. Não, seus problemas vão se levantar, mas esses problemas vão todos caírem por terra, porque maior é aquele que está em você. A solução está na sua boca. Oh, aleluia. Provérbios capítulo 18, versos 20 e 21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Precisa a gente ir mais longe do que isso? Mas eu vou te dar na nova versão, na nova tradução na linguagem de hoje, para você entender um pouco melhor, né? Deixa eu distinguir. Olha o que é que diz: você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem
as suas palavras e você será recompensado. Ou como eu queria ter escrito isso, Salomão veio antes. Você terá que aguentar aquilo que está saindo da sua boca. E tem gente que muitas vezes vive falando mal, murmurando, reclamando de tudo. E aí acontece. Aí essa pessoa, mesmo na desgraça, ele está vendo, eu não disse? Foi porque tu dissesse mesmo, desgraçado. Aconteceu porque tu ficasse falando, chamando a existência. Mas a Bíblia diz que a gente deve chamar a existência aquilo que a gente quer. Oh, aleluia. Precisamos mudar esse comportamento e ficar meio que desligado das coisas e esperando a morte da bezerra. Não, amado, faz a bezerra ressuscitar com a tua boca. Se existe uma coisa que é muito fácil, me lembro demais do pastor Bud. Pastor Bud, ele dizia, eu só preciso estar 5 minutos, rapaz, perto de uma pessoa, para saber se ela está crendo ou não. Como assim, pastor? É só o que ela disser. Quando ela começar a falar, eu já venho um diagnóstico, se ela está crendo ou não. Eu conheço pessoas, queridos, já vi ministros pregarem palavras tão tremendas, que eu ficava, e de fé, sobre fé, e eu ficava de boca aberta, eu disse, meu Deus, eu nunca chego num nível desse não. Aí acabava o culto, descia do púlpito, a gente ia conversar. No que ia conversar, das 10 palavras que ele dizia, 9 era não posso, não consigo. Isso é difícil demais. Eu digo, meu irmão, o que foi que tu dissesse lá em cima? Não, amados, eu não quero pregar uma palavra para você andar em fé e eu ficar só como porta-voz. Não, eu sou porta-voz dos céus, mas eu vou viver o melhor da terra. Oh, aleluia. Aleluia. Agora, é possível? Por que é possível? Porque se você estiver falando certo, é porque com certeza você começou a pensar certo. E você só pensa certo se você começar a crer certo. E você só crê certo se você renovar a sua mente com a palavra. É uma junção das coisas. É impossível você falar certo sem você estar com a palavra de Deus dentro de você. Por quê? Porque o coração fala do que está cheio, a boca fala do que está cheio o seu coração. Então, no momento que você começa a se alimentar e renovar a sua mente, e você começa a meditar na palavra, não é pelo um simples fato de você, por exemplo, fazer o rema, fiz o rema, os meus problemas acabaram. Não adianta nada você ter um título do rema, botar até um vidro, colocar na parede e dizer, eu tenho o Rema Brasil, aleluia. Se o Rema Brasil não estiver dentro de você, através daquilo que sai da tua boca, esse título não vale nada, é melhor quebrar, joga, queima, faz alguma coisa. É melhor nem você dizer que você já terminou o rema. Porque é uma vergonha a gente ter o rema, ter escola de ministros e ter tantas coisas que vêm para nós, para que a gente possa crescer, e a gente continua muitas vezes agindo da mesma forma. Tem alguma coisa errada, amado, e não é com Deus, e nem com a sua palavra. A gente precisa se aprumar. E Deus quer colocar a gente no prumo nessa noite. Para a gente começar a falar, sim, sintonizar com as coisas do alto, amado. Pensar nas coisas do alto. E não nas que são daqui da terra. Então, se a gente começar a renovar a mente, e a gente começar a fazer o que Paulo disse, em Filipenses capítulo 4, verso 8, que tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então na nossa cachola não pode ficar incredulidade. Na nossa mente não pode ficar as notícias que o mundo está dando. Não pode ficar o tempo todo aquele negocinho crise. Não, sabe o que é que tem que ficar? Cristo. Mas pastor, o senhor não sabe da minha vida, você também não sabe da minha. Nós estamos no mesmo barco, amado. E se a gente está no mesmo barco que Jesus está lá, Ele já garantiu, vamos passar para outra margem. Pastor, a minha vida está afundando. Querido, se Jesus falou contigo, você pode até morrer no meio do caminho, Ele vai ressuscitar você.
Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se uma vez Ele falou, vai acontecer, amado. Agora você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é crer. Diga, fé fala. Oh, aleluia. Quem aqui quer prosperar? Eu nunca vi, nesse tempo que eu tenho de pastor, que aconselho, olha que é praticamente todo dia, e agora com telefone, com WhatsApp, aí é bom porque é pessoal, é WhatsApp, é todo jeito. Mas eu nunca vi alguém mandar uma mensagem para mim dizendo, pastor, me ajude. Eu digo, o que é? É um conselho que eu quero tomar do senhor. Eu digo, o que é, meu irmão? Ou minha irmã? Pastor, eu quero deixar de ganhar dinheiro. Pastor, por favor, ore por mim para que a minha empresa quebre. Eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de pedido. Pastor, por favor, eu queria ver a possibilidade do senhor falar com o meu chefe, intervenha lá. Eu sei que o senhor conhece, o senhor é PRF, e ele lhe respeita lá. Eu queria que o senhor pedisse a ele para ele não me promover. Ele quer me promover, quer me dar um aumento salarial. Pastor, eu não quero. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas todos nós queremos. Agora, na verdade, amados, a gente quer no natural, mas no espiritual a gente já é. Nós já somos prósperos. Independente do que temos. Não é pelo que temos, é pelo que somos. E não foi pelo que nós fizemos, mas foi pelo que Ele fez. Ele já nos fez prósperos. Porque uma vez que nos tornamos filhos, como filhos nos tornamos herdeiros de Deus. E como herdeiros de Deus nos tornamos herdeiros daquilo que é o dono do ouro e da prata. Se o meu pai é dono do ouro e da prata, e eu como filho posso ter tudo aquilo que é dele, e aí? Mas não fica só na parte natural. Se é que você pensa que dinheiro é coisa natural. Se é que você pensa que ouro, prata é algo natural. Não é, amado. Tudo aqui na terra é preciso você ter para você fazer as coisas. Então é espiritual. Com certeza absoluta é espiritual. Se tivesse mais dinheiro nas igrejas, se tivesse mais dinheiro na vida dos ministros, se tivesse mais dinheiro no seu bolso, pode ter certeza, amado, que muitos, eu ia dizer cabaré, mas acho que cabaré ainda tem. Tinha um bocado de cabaré caindo, fechando e abrindo igreja nos cabarés da vida. Não, vamos ser mais chique, boate. As boates iam fechar e as igrejas iam abrir. Alguém certa vez chegou para mim e disse, ô pastor, o senhor acha que é certo ter tanta igreja? No bairro tem igreja, no bairro todo, rapaz, sabe, o melhor seria se tivesse igreja, casa sim, casa não, casa sim, casa não, fosse igreja. Porque quanto mais igreja, mais o Senhor tem a oportunidade de resgatar as vidas. Eu não me importo, mas as pessoas têm sabe, mas pastor, mas aquela igreja não pensa como o Senhor. Eu prefiro aquela igreja onde as pessoas estão frutificando a 30 por 1 do que algum prostíbulo ali naquele lugar. Pastor, eles não têm revelação como vocês têm. Eles não têm o conhecimento da palavra como vocês têm. Aí a gente, como a Bíblia diz que em Romanos 15, que o forte deve suportar o fraco, a gente ora para que os olhos espirituais deles se abram. E de repente eles venham fazer o rema. E ali a bomba estoure. É para abrir mesmo, não é abrir, é nascer. Amém? Mas para isso acontecer e permanecer é preciso dinheiro. E o dinheiro não vai vir do governo, amado. Nem tampouco dos ateus da vida. Não vai vir de mim e de você. Aí é por isso que você tem que dizer com a sua boca, crendo com o seu coração, dinheiro venha para o meu bolso. Eu não sei como tem crente no verbo da vida que ainda pensa contrário a isso. Eu não sei como tem crente que ainda pensa contrário a isso. Quando a Bíblia diz que você deve chamar a existência o que não existe. E do mesmo jeito que você pode falar com figueira, você pode falar com dinheiro. E por que essa espiritualidade falsificada? Por que você quer ser tão espiritual além de Deus? Muitas vezes você quer ser espiritual mais do que a palavra diz. A própria Bíblia diz, a gente não pode estar buscando dinheiro.
A gente tem que buscar Deus. E a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas, inclusive o dinheiro para você se alimentar e ser generoso, vem para o teu bolso. Então a nossa vida não é buscar as coisas, mas é buscar o Deus que dá as coisas. E não devemos buscá-lo porque Ele dá. Devemos buscá-lo porque Ele é amor, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é glorioso. E a Ele toda honra e glória. Nós não barganhamos com Deus. Nós amamos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor. E porque nós adoramos ao Senhor, a Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E vai ter um momento que quanto mais você se sujeita a Deus, tem um dia que Deus exalta. Então permaneça firme na sua fé, declarando a coisa certa, porque vai ter um dia, amado, que de repente você vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Basta apenas um telefonema. Eu estou crendo para receber um telefonema. E depois que eu soube, Cléber está dizendo que também, amém, vai ser assim. Depois que eu soube que o maná, que eu tenho escrito, agora em outubro vai fazer 5 anos. E eu tenho escrito que tem chegado no Japão. Semana passada eu soube que chegou na China. Está chegando na Europa. Está chegando na África. Está chegando nos Estados Unidos. De repente vai ter lá alguém que estava a ponto de tirar a vida. E o maná chegou. Mas essa pessoa que estava tirando a vida, ele tinha tanto dinheiro que não sabia onde botar. De repente, esse dinheiro vai te favorecer. Eu vi uma ministração de Anderson Silva. Ele disse que recebeu um dia um telefonema de uma pessoa na Europa. Ele disse: olha, você não me conhece, mas é porque eu tenho sido tão edificado com as suas ministrações, que eu ouvi suas ministrações. Às vezes, amado, a gente não quer entrar nessa vibe é chique, né? Da tecnologia. Deixa eu dizer uma coisa a você, amados. Aonde eu não pude chegar, e talvez não venha a chegar, na minha caminhada aqui, com os meus pés, a palavra que o Senhor tem dado a mim já chegou. E ela vai produzir para mim. Ela vai produzir, ela está produzindo. Porque é semente, e quando a semente é lançada, vai frutificar, amado. E aí, eu vim na ministração de Anderson, e ele disse, de repente essa pessoa ligou e disse: rapaz, eu fui tão abençoado, eu tenho sido tão ricamente abençoado com as suas ministrações, que eu queria saber o número da sua conta. Ele não estava esperando aquilo, ele não estava orando por aquilo, mas Deus estava esperando aquilo. E Deus estava esperando o momento certo para fazer. Vai chegar, amado. Vai chegar, o telefone vai tocar. Oh, aleluia. Convites virão. Então, queremos prosperar naturalmente, porque espiritualmente a gente já é. Aí o Senhor, Ele nos dá instruções quanto a isso. E a instrução que Ele dá está em Josué 1:8. Aquilo que está escrito não foi só para aquele homem, não. Porque eu posso tomar posse daquilo que está na palavra. E a Bíblia fala em Josué 1:8: não se aparte da tua boca. Diga, da tua boca. Foi o Senhor instruindo Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então o quê? Depois que você meditar e você não deixar essa palavra se apartar da sua boca, então você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. Quer ter lucro, empresário, na sua empresa? Você quer ter mais lucro do que você está tendo? Comece a falar a palavra de Deus dentro da sua empresa. Comece a pegar confissões. Se você quiser, eu posso até passar por e-mail várias confissões que eu tenho. E dentro lá, em um dado momento, talvez você só, ou então você chama as pessoas que te servem lá, e você começa a confessar isso dentro. E começa a chamar a existência que você quer para a sua empresa. Eu quero te dizer, amado, você vai ter surpresas. Você vai ter surpresas. Nós precisamos mudar. Nós precisamos parar de viver no natural. E ficar atento só para as coisas naturais.
Nós somos espirituais e, como tais, precisamos começar a tomar tempo na nossa vida. A gente precisa começar a mudar alguma coisa. Se você quer mudança, mude. Se você está satisfeito com a vida que você está levando, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que é tão egoísta, mas tão egoísta, mas tão egoísta, que a oração dela é: Senhor, que eu tenha só aquele para eu comer naquele dia, Pai. Que nunca falte, mas assim, não precisa sobrar nada, Senhor. Isso é o egoísmo em forma de pessoa. Porque a tua oração é: Pai, me dá com força, Senhor, para que eu seja suprido, mas para que aquilo que sobrar, Pai, eu dar com força para os meus irmãos, eu dar com força para aquelas pessoas carentes, para eu fazer a diferença nessa geração. Amados, Deus quer que você deixe um legado, querido. As escolas dominicais nós estamos vendo heróis da fé. Temos falado de pessoas bíblicas. Hoje eu estava falando de Daniel. Até hoje a gente fala de Daniel. Por quê? Porque Deus achou aquele homem fiel em tudo. Por quê? Porque ele era firme, convicto em todas as coisas. Não tinha boquinha com ele. Mesmo preso, ele não se vendeu. Estava lá firme. Está aí, até hoje a gente tem falado. Quantas pessoas já passaram, mas deixaram um legado. Sabe, muitas pessoas podem até não acreditar ou questionar, por exemplo, os ensinamentos do irmão Reagan. Mas esse homem morreu em 2003. E até hoje, cada dia que passa, o legado que ele deixou tem aumentado. E mais vidas têm sido alcançadas. Tem pessoas que ainda nem nasceram e vão ser alcançadas com os ensinamentos desse homem. Um legado que foi deixado. Porque ousou falar a palavra, ousou falar fé, quando tinha um sapato furado, quando tinha uma calça, e pregava prosperidade, com uma calça, lavava de manhã para pregar de noite. E um dia um endiabrado foi e roubou a calça do homem. A calça que o homem pregava, só tinha ela. O homem orou: Pai, eu quero a minha calça. Eu garanto que se, na fé que ele está, se ele orasse: Senhor, eu quero um guarda-roupa novo, chegava a calça com força. Mas a oração dele foi específica: eu quero a minha calça de volta. Será porque ela era ungida? Eu sei que ele foi dormir, no outro dia a calça estava no varal. E ele disse: eu quero no mesmo canto. Eu fico pensando como esse ladrão foi incomodado durante aquela noite. Eu acho que aquele ladrão saiu desesperado com aquela calça na mão. Disse: nunca mais na minha vida eu roubo alguma coisa de um crente. Sabia que os endemoniados que roubam coisas nossas é para serem incomodados de tal forma, para fazer isso, devolver. Podemos ficar acomodados com isso. E aí quando eles vêm devolver, e se você se encontra com ele, aí você fala do plano da salvação e ele se converte. Porque ele tocou em algo precioso do ungido do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos começar a ministrar. A fé, amados, ela cresce com a confissão, mas nunca além dela. Se você não fala, nada vai acontecer. Você pode se encher. Você pode estar aqui todos os cultos. Você pode participar, fazer o rema. Depois que você fizer o rema, você pode fazer a inscrição do Alumni. E aí você vai ter toda a condição de ouvir todas as ministrações de todos os professores espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. E você pode passar o dia recebendo daquela palavra, e ouvindo aquilo, e se enchendo do conhecimento, ficando obeso espiritual. Mas se você não botar nada para fora, nada vai acontecer. Porque a fé só vai acontecer se você falar. Para ela ser liberada, ela precisa ser liberada através da sua confissão. Daquilo que vai sair da sua boca. Não é possível que no nosso meio, a partir de hoje, você ainda vai falar incredulidade. Quero lhe dizer uma coisa: eu vou agir como o pastor Bud a partir de hoje. Se algum de vocês, eu vou ver o seu rosto bem direitinho, e eu vou lembrar do seu, o Espírito Santo vai me lembrar que você estava naquele dia, no dia de hoje. E se você disser: pastor, eu não posso, eu vou dizer: ô infinitete. Tu não ouvisse não a palavra.
Para de dizer eu não posso, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia. São coisas como essa que nos lembram tanto o nosso pastor Bunny. Não fala incredulidade perto de mim, rapaz. Eu acho que ele tinha comichão, não era Arene? Se alguém falasse ele podia estar rindo, ele contava piada. E ele contava piada, todo mundo rindo. Aí um abestalhado, um desavisado da vida, do meio lá, aí dizia uma incredulidade. Ele fechava a cara na hora. Eu vou ter que dizer. Assim que eu cheguei aqui e acolá, todas as vezes que eu ficava junto com o David e Karen, aí tinha uma história deles dizerem que estava morrendo de fome. Não, estou doido para isso, estou doido para aquilo. Você está doido mesmo? Então eu vou te internar. Tu está doido, é? Está doida, Karen? Então vamos para o manicômio. Quem está doido tem que ir para o manicômio. Ô pastor, isso é vício de linguagem, amado. Isso tem que acabar de sair da nossa boca. Ah, pastor, é brincadeira, mas está saindo da tua boca e está sendo criado. Estou morrendo de fome. Tá não, meu irmão. Você não sabe o que é morrer de fome, não. Então a gente precisa se corrigir, porque são as pequenas raposinhas que destroem todo o vinhedo. Então são nas pequenas coisinhas que a gente não se policia, que a gente está se perdendo, amado. A gente está pensando para fazer uma coisa muito grande, muito sobrenatural, quando é na brisa que Deus está falando conosco. Então é no dia a dia, é na nossa vida diária, que a gente vai mostrar realmente como está o nível de fé da gente. É no momento quando a gente não espera, uma notícia ruim chega. Como a gente vai se posicionar? Qual a atitude que a gente vai ter? Mas pastor, uma notícia, eu não estava esperando. Eu entendo, irmão, você pode se abalar no momento, mas você não pode permanecer abalado. É possível. Como o rei Josafá, quando recebeu a notícia que uma grande multidão vinha contra ele, a Bíblia diz que ele teve medo. Mas um ato contínuo, a Bíblia diz, mas ele pôs-se a buscar a Deus e apregoou jejum e oração a toda a congregação. Veja bem, ele não ficou no medo. Ele teve o medo por causa da notícia ruim, mas aí ele se posicionou em fé. Ele foi buscar aquele que podia resolver. Então o problema chega, a dificuldade se apresenta diante da gente, a gente titubeia, mas ato contínuo a gente tem que falar. Então se um problema chega, bate na tua porta, fé tem que abrir a porta. A necessidade chegou, abriu a porta. Aí, o que é que você quer aqui? Não, é porque é a falta. Não foi, você errou de endereço. Você não tem parte nesse lugar. Pastor, mas é porque está faltando. Continua falando. Continua crendo. Continua declarando. Amém? A vitória é dos que perseveram. Você precisa colocar esse ingrediente de perseverança no meio da tua fé também. Porque às vezes tem pessoas que querem estipular. Pronto, pastor. Então a partir de hoje eu vou passar essa semana, eu vou estar declarando. Daqui para a quarta, se não acontecer... se não acontecer, amado, não é você que vai determinar. Deus não é teu servo, Deus é teu Senhor. Amém? Agora, pode ter certeza que através daquilo que você falar com a sua boca, crendo com o seu coração, os céus começam a operar ao teu favor. O anjo chegou para Daniel e disse: Daniel, no dia que você falou, foi mandado. Foi que no meio do caminho, um desgraçado de um anjo caído atrapalhou a mensagem chegar. Mas no dia que você falou, já estava estabelecido. No dia que você falar, querido. No momento que você falar, acabou. Pode ser que não aconteça amanhã, não aconteça daqui a um mês, não aconteça em 2019, mas vai acontecer. Aleluia, aleluia. Então Deus tem um modo de agir, e o modo de agir é falando. Para nós encerrarmos, quero que o grupo de louvor suba aqui.
Enquanto eles estão vindo, deixa eu ler Isaías 46 com você, versos 9 e 10. Olha que coisa linda. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, olha o que Deus diz, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda minha vontade. Então o modo de Deus operar é declarar antes de acontecer. Tem muita gente perdendo tempo, e em vez de viver alegre, ou estar alegre, ou permanecer alegre, mesmo no meio da dificuldade, tem muita gente que está se alegrando quando chega a notícia, quando recebe a bênção. Mas você recebe a bênção pela fé. Certa vez o mundo diz que quem ri por último, ri melhor, não é? Isso é coisa do mundo, amado. Isso não é coisa para um crente falar, não. Mas tem crente que está dizendo: quem ri por último, ri melhor. Ei, quem ri por último, ri atrasado. O crente ri primeiro. Porque quando você ri primeiro, é porque você está andando em fé. Você já tem certeza que vai acontecer. Aí quando acontecer, todo mundo vai se alegrar. E você vai dizer: deixa de ser besta, eu já sabia. O crente era para fazer aquela placa, onde tem nos jogos de futebol, né? Quando o time está, aí tem lá, eu já sabia. O crente é para andar com aquilo, guardado. Guardado. Aí de repente aconteceu. Aí alguém, rapaz, aí você mostra a placa, eu já sabia. Porque Deus já tinha compartilhado comigo, porque eu já tinha declarado com a minha boca, crendo com o meu coração, e eu sabia que ia acontecer. Só não garanto o dia, porque isso não depende de mim. Mas eu digo, amados, o nível da nossa fé, a maneira de nos portarmos, das duas uma, ou vai emperrar das coisas acontecerem, ou vai acelerar as coisas acontecerem. Depende da gente. Não depende mais de Deus. Certa vez, o povo hebreu começou a reclamar de Moisés porque estavam com sede. Não foi assim? E Deus instruiu Moisés: Moisés, fira a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha, e a água foi vertida, e o povo saciou a sua sede. Mais na frente, já no final da caminhada, Moisés já estava com um pavio curto com relação àquele povo, de tanto murmurar, de tanto reclamar, de tanto questionar. E o povo começou a clamar e pedir e murmurar, porque também estava, de novo, chegou a ter que ficar com sede. Moisés estava tão furioso com o povo, que foi buscar ao Senhor, e o Senhor o instruiu. Mas não instruiu da mesma forma. O Senhor disse: Moisés, fale a rocha. Entenda, na primeira vez, Deus disse a Moisés: fira a rocha. Eu não sei se você sabe, amado, mas essa rocha tipifica Jesus. Esse povo bebeu da rocha, que é Jesus. E eu quero te dizer que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. E no primeiro momento que a rocha foi ferida, é porque a primeira coisa que ia acontecer com Jesus aqui na terra é que ele iria ser ferido, por causa de mim e de você. A rocha Jesus precisou ser ferida para que a gente pudesse ter livre acesso ao nosso Deus e Pai. E no segundo momento, quando Deus disse a Moisés: agora fale a rocha, Moisés estava tão furioso que fez a mesma coisa e feriu duas vezes. Depois você pode ler, eu posso te dar a referência. Feriu duas vezes a rocha. Sabe o que aconteceu? Saiu água. O povo saciou sua sede. Ou seja, o resultado veio. E eu quero te dizer, amados, às vezes, na nossa vida, tem coisas que estão dando certo, e nem sempre é Deus que está dando a aprovação. Aparentemente, o resultado está chegando, mas nem foi Deus que te guiou a fazer aquilo. Aparentemente está tudo indo muito bem, obrigado, mas você não andou ou não fez aquilo que Deus mandou você fazer.
Sabe o que foi que aconteceu? Porque Moisés não obedeceu a Deus, ele não pôde entrar na terra prometida. Porque Deus tinha Moisés como um amigo dele. Não tinha segredos de Deus com Moisés. Mas aquele povo irritou tanto Moisés, que a Bíblia fala que Moisés na sua época era o homem mais manso da terra. Mas a murmuração daquele povo fez Moisés se irar de tal forma que ele não escutou. E como ele já tinha tido uma experiência com Deus, esse eu vou fazer da mesma forma que vai acontecer. Deixa eu te dizer, amado, Deus não é o eu era, Ele é o eu sou. Nem tudo que Deus falou com você lá atrás, que Ele mudou agora. Entenda bem, Deus não muda, amém? Mas eu quero te dizer que Deus dá instruções novas. E nessas instruções novas, você precisa obedecer aquilo que Ele está falando. Assim foi com o Senhor. Na primeira vez Ele foi ferido. Mas hoje, amado, nós não podemos mais estar ferindo o Senhor. O que temos que fazer é falar. Professar a fé em Cristo. Professar a fé em Cristo. Professar a fé nessa palavra. Não é mais ferindo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa incredulidade. Porque quanto mais andamos em incredulidade, mais nos afastamos, amado, da vontade de Deus. Mais desagradamos ao Senhor, porque está escrito que a única forma de agradarmos a Deus é andar em fé. E diga, fé fala. Então, pelo amor de Deus, fale correto a partir de hoje. Porque quando você fala em incredulidade, você está desagradando a Deus. E você está ferindo o Senhor. E você está fazendo a mesma coisa que Moisés fez. Mas a palavra de Deus, ela diz que agora o negócio é confessar. Termos a firme convicção e a confissão no autor e consumador da nossa fé. Falar a palavra, independente do que estamos vendo no nosso quadro, independente do que está acontecendo, independente das faltas, independente dos sintomas. Crie, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que também falamos. Esse é o espírito da fé. Se agarra nesse espírito da fé, amado. Não fica só com isso na teoria. Não acho que está escrito lá. Se está escrito é para a gente andar. Fala fé. Chama a existência que você quer para a sua vida. E você vai ter resultados favoráveis. Porque aquilo que sai da sua boca é aquilo que vai acontecer. Amém? Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não nasceu de novo? Não tem Jesus no seu coração? Ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida? Se você está aqui e você até crê, você tem Jesus no seu coração, no que diz respeito a crer. Mas eu quero te dizer que a salvação, ela só é completa quando você crê no coração e confessa com a boca. Se tem alguém, se você está aqui, eu tenho certeza que esse é o momento oportuno que Deus está dando a você. Porque você é precioso, você é preciosa. E Jesus morreu naquela cruz do Calvário justamente para ter você com Ele. Tem alguém? Pergunta ao seu vizinho: você já confessou Jesus? Pergunta a Lucerna Marcela aí se Marcela já confessou. Qual foi a resposta dele? Não se sinta constrangido, nem constrangida. Se sinta amado. Porque esse convite, só quem faz é aquele que realmente tem experimentado e provado e visto que Deus é bom e que não tem vida sem Deus. Entenda bem, a gente às vezes diz: a melhor vida é a vida do crente. Eu gosto muito de dizer isso. Não, na verdade a gente precisa começar a mudar. Só há vida em Deus. Sem Deus não tem vida, mano. Sem Deus as pessoas estão aí sobrevivendo. E a cada dia que passa, o gráfico tem só decaído. É como um peixe fora d'água.
Nos momentos que ele está fora d'água, naqueles minutos ele fica se debatendo. Ele ainda não morreu, está respirando ainda. Mas com o passar do tempo, ele vai embora. Assim é um homem e uma mulher sem Deus. É como um peixe fora d'água. Ele não está no habitat natural. O habitat natural de um homem e de uma mulher é no seio do Senhor. Tem alguém? Ou alguém que se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar aos braços do Pai? Se você está, venha, minha querida. Oh, aleluia! Glória, glória! Aleluia! Aleluia! Ei! Aplauda! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nunca mais a mesma, mãe. Nunca mais a mesma. Pastor, como é que o senhor sabe que nunca mais vai ser a mesma? Eu criei, por isso é que eu falei. Do mesmo jeito que eu vivo falando que se Jesus não voltar e você quiser continuar vivo, você vai ver um homem com 85 anos, 87 anos, cheio de vigor, mais forte do que hoje. Entenda bem, não é mais gordo, viu, Fabinho? É mais forte, mais viril, pregando o evangelho, cheio de vida, de alegria, de saúde. Porque se Jesus não voltar, amados, sabe como é que eu vou partir? Pastor, o senhor tem certeza disso? Eu criei, por isso eu falei. Eu vou partir chamando toda a minha família, minha veinha, meus netos, meus filhos, meus bisnetos. Porque eu vou perceber que chegou o tempo de voltar para casa. Perceber pelo Espírito. Pastor, por que o senhor diz isso? Eu digo, porque os patriarcas, que nem tinham o Espírito Santo dentro, faziam isso. Por que é que nós hoje, filhos, não podemos? E não é cheio de doença não, é cheio de saúde, no vigor. E vou orar por ele, vamos fazer uma festa. Você já está convidado. Se sinta convidado para uma festa. O velhinho de 87 anos, 88, beirando os 90, não sei. Daqui para lá eu vou conversar com o Senhor. E vou entregar o meu espírito ao Senhor. Amém? Aí Lucércio, eu acredito que no mesmo momento vai entregar também. Eu não conversei isso com ela ainda não, mas a gente vai combinar isso bem direitinho. Tem mais alguém? Se você está aqui, você sabe que precisa do Senhor. Eu não sei se você tem certeza da sua salvação. Eu tenho. Eu tenho certeza da minha salvação. Ninguém mais consegue arrancar isso de mim. Mas se você tem dúvida, é com você que eu estou falando. E se você quiser, o convite está feito. Esse casal abençoado vai mostrar na palavra o que você vai fazer. E você se tornará da família do Senhor. Tem mais alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Podem conduzi-la. Tem alguém que já é crente, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Uma evidência bíblica de falar em outras línguas, sair daqui cheio, revestido de poder. E sabe como é que você recebe o batismo no Espírito Santo? Crendo, porque tudo é pela fé. E não é só crendo, é falando. Pastor, eu quero receber. E eu vou ficar aqui, parado, calado. Você não vai receber nunca, porque você tem que abrir sua boca. No momento que você abrir sua boca, aí quando menos espera, você vai estar rasta calabracace querer barraça dele barrar. E aí as dúvidas vão vir. O inimigo vai lançar na tua mente: isso não existe não. Porque no início, quando eu fui batizado, eu só dizia uma coisa. Parecia, eu não me lembro nem o que era, mas era, eu acho que era calabasteira cadalabarrai. E eu dizia: Senhor, eu acho que eu estou enganando o Senhor. Isso é vã repetição, eu só faço isso. Aí vinha aquela nota: continue. Calabasteira calabarrai. Calabasteira calabarrai. De repente o carro pegou. E eu quero te dizer, amado, ao longo de 20 anos nunca mais estancou. E só aumenta. Amém? Tem alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Quer sair cheio
revestido de poder. Se você quiser, venha. Venha, minha querida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais alguém? Venha com ela. Cadê o corajoso? Hoje é o dia das mulheres. Cadê o homem corajoso que tem aqui nesse negócio? Se levante, homem corajoso. Aleluia. Nunca mais a mesma. Revestida de poder. Pela fé eu já creio. Ela saindo daqui, possuída pelo Espírito, batizada, imersa no Espírito, tendo experiências sobrenaturais com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Podem conduzi-la. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, algum sintoma no seu corpo e quer oração? Se você está precisando de oração, fique de pé onde você está. Você nem precisa vir aqui na frente. Tem alguém? Todos sarados, curados? Amém? Então, você que ficou de pé, continua de pé. Eu preciso de pelo menos 2 ou 3 pessoas próximas dessas pessoas. E impõe as mãos sobre elas. Aqui nesse casal, impõe as mãos. Aleluia. Eu vou dar um comando e eu creio que o poder do seu toque vai passar para eles. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, porque eu creio na cura que o Senhor já providenciou através de Cristo Jesus, quando Ele foi naquela cruz do Calvário, e Ele levou todas as nossas dores e enfermidades, esses sintomas que estão no corpo dessas pessoas. Isso é mentira, e nós declaramos caindo por terra agora no nome de Jesus. E eu declaro eles tendo uma noite abençoada. Sim, Senhor, eles em paz se deitarão e logo pegarão no sono, porque só Tu, Senhor, os fazes repousar em pastos verdejantes. Repouso do sono do justo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor David, já sabe o que vai acontecer essa semana, né? Diga para o... se prepare. Diga, quando o helicóptero cheirar,